Fala galera, estamos começando aqui o Mag Talk, uma alegria muito grande hoje a gente estar aqui com um amigão precioso, vocês sabem que sempre tem gente muito especial aqui nessa mesa, sempre agregando, acrescentando tanto aqui para o reino, eu tenho certeza que você vai ser edificado. E lógico também, apresentando meu amigo Diego, cadê o Di? Pode cortar para o Di aqui, vocês estão vendo? Não tá, então hoje o Diego não tá, enfim, mas... Eu tô aqui com meu amigo Lucas Dutra, né? Isso mesmo. Bom, muitos de vocês vão lembrar, o Lucas já esteve com a gente aqui também nos nossos Mag de Verão, né? Foi. Faz um tempo já. Já faz um tempinho já. Não lembro nem que ano foi, na verdade. Acho que foi 2018. A gente tem que começar a fazer agora o calendário antes da pandemia ou depois, né? Foi pré-pandemia. Pré-pandemia. Verdade. Acho que foi isso aí mesmo, né? 2018? Acho que foi. Acho que mais ou menos. Então a galera que tava aí já o conheceu. Já prepara. Mas Lucas, cara, uma alegria estar... Na verdade, o senhor preparou, né? Enquanto você tá aqui com a gente, lá de Curitiba. Vim de Curitiba só para participar do podcast. Com certeza. Vou deixar essa moral aqui. Muito bom, se quiser dar umas... Obrigado, Samuca, a gente poder estar junto aí. Uma alegria poder estar participando com vocês desse projeto. Para abençoar essa galera aí, ter conteúdo digital relevante, que pode ajudar a gente a crescer espiritualmente, né? E ter tanta coisa bacana que a gente pode conversar um pouquinho. E às vezes de um bate-papo que a gente tem, por exemplo, às vezes num restaurante, às vezes num corredor de igreja, a gente poder ter uma conversa que pode ser edificante para muito mais gente também, com certeza, né? Com certeza. Isso faz uma diferença gigantesca, né? Com certeza. Porque aqui a gente tem alcançado pessoas assim inimagináveis. A gente não conhece o alcance. E você hoje está pastoreando a juventude lá na PIB Curitiba, né? Como tem sido esse ofício, servir nessa área, né, da liderança da juventude? Cara, na verdade, eu tô ali na PIB de Curitiba já fazem 12 anos, na verdade, né? Eu comecei lá para iniciar um trabalho de universitários que não existia. E aí, depois de 8 anos, eu transicionei esse trabalho para um outro pastor nosso, o pastor Alexandre, que já assumiu esse trabalho. E aí eu migrei para os jovens após a faculdade, que era um trabalho que estava começando, mas nunca tinha ainda desenvolvido mais à frente, né? E aí eu comecei em 2018 esse outro trabalho também. E logo depois veio a pandemia, então a gente foi ter que se reinventar de novo, né? Todos os processos. E hoje já auxiliando também com não só os jovens, mas com a juventude ali da igreja, com as demais áreas também. Tem sido muito especial, mas ao mesmo tempo um desafio de se reinventar em meio à pandemia e agora se reinventar de volta num cenário pós-pandemia. Porque a gente não volta simplesmente a fazer o que a gente fazia antes. A gente volta agora num modelo mais híbrido entre o digital, o presencial. Verdade. E eu creio que o pós-pandemia, o pessoal fala, mas qual é o novo normal? Para mim, pós-pandemia, o novo normal é o sobrenatural. E a gente poder entender as direções do alto para a igreja local, para a nossa vida, para o trabalho com a juventude e aí entender as direções do Espírito nesse processo também. Isso é maravilhoso, né, cara? E o que você está falando assim é tão pontual e poderoso. Como é que você tem percebido essa parte estratégica em relação a receber essa direção do sobrenatural, né, do Senhor, e quais são as estratégicas assim que você tem entendido para vir trabalhando junto nesse pós-pandemia e com essas estratégias sobrenaturais, né? Sim. Então, na verdade, sim. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa colocar a nossa vida diante do Senhor e entender que eu não sou o pastor da juventude daquela igreja, dos jovens, de qualquer área, como nenhum de nós aqui. Às vezes a gente acha que eu sou o pastor. Mas, na verdade, eu fico pensando assim, gente, quando eu olho para a palavra de Deus, o pastor é Jesus. Né? Sim. Então, o pastor Pascoal tem essa ilustração que eu gosto muito, e ele fala que, na verdade, a gente é só o cachorrinho do pastor. O pastor fala para vir para cá, fala para ir para lá e tal. Mas pensando no meu pastor Pascoal, pastor Michel, eles lá tá mais assim já para, né, um Rottweiler, né, uns cachorros maior. E eu acho que tá mais para um Chihuahua aí, né, um negócio meio diferente assim já, né? Mas eu vejo... A gente às vezes fala muito sobre estratégia, né? E tem até algumas igrejas que têm nos visitado para conhecer um pouquinho do que Deus está fazendo e tudo mais. E, gente, a gente funciona como igreja e a gente replica o modelo da igreja também na juventude através dos pilares da nossa igreja. Então, para nós, um membro que a gente considera que ele está numa caminhada bacana é o cara que ele participa de alguma celebração, ele é voluntário em algum ministério e ele está inserido em alguma célula também. Tá? Legal. Hoje temos trabalhado mais ainda nessa parte de ministério, levantando mais voluntários, o pessoal ter essa ideia do serviço. Então, assim,
nós somos uma igreja que tem células, mas não é uma igreja ainda em células. Nós somos uma igreja que tem discipulado, mas não é uma igreja que vive o discipulado completamente. É um esforço que a gente tem feito nesse sentido. Então, são tantas as coisas que a gente tem trabalhado e tantos ministérios que às vezes a pessoa fala, mas o que tem de tão diferente na PIB de Curitiba? É o templo, é o tamanho? Não, gente. A gente estuda, vai atrás de estratégias, mas acho que uma das maiores diferenças que a gente tem entendido no ministério lá na igreja local é que por melhor que seja e mais importante que seja conhecer novas estratégias, saber o que Deus está fazendo em outras igrejas do Brasil, do mundo, é que eu junto tudo isso e antes de começar a praticar, eu volto para minha casa, eu dobro o joelho e falo, tá bom, Deus, mas de tudo que eu vi, de tudo que eu aprendi, o que o Senhor está dizendo que é para eu começar a aplicar? Porque eu podia aplicar... Ou podia, por exemplo, replicar um modelo que o Marcos Madaleno faz na Igreja da Cidade, uma igreja fantástica. Podia replicar um modelo que vocês fazem aqui na Comunidade Grátis. Eu podia replicar tantas outras estratégias, o modelo celular do Mazone, lá, do Léo Matos, né? A parte do pessoal da Past Church também, né? E tantas coisas que a gente podia tentar replicar de coisas fantásticas que Deus tem feito. Exatamente. Mas não necessariamente isso é o que Deus quer fazer naquela igreja, naquela cidade e naquela cultura, porque cada igreja tem uma situação diferente. Está inserido num bairro diferente. E, gente, a gente é uma igreja em Curitiba e o povo de Curitiba é frio, gente, não é só a cidade. Em Curitiba o povo anda no elevador e não cumprimenta, não fala. Essa cultura existe mesmo, então, Lucas? Ela é verdadeira. Ela é verdadeira. O crente, não. O crente tem que ser transformado, ele tem que começar a ser mais empático, conversar. Então é um desafio, né? Mas eu digo para alcançar mesmo, né? Mas o curitibano, o que a gente fala, o curitiboca, né, ali, ele não conversa. Você chega no elevador, cada um fica no seu canto, e se alguém conversar, fala, você é de fora de Curitiba, né? Então tem alguma coisa estranha nesse processo. Não é curitibano. Então, assim, entre todas as estratégias, né, e formatos, a gente faz um trabalho muito forte com faixas etárias, os cultos são fortes na igreja. Eu creio que o principal que a gente pode ver lá, em primeiro lugar, é uma graça de Deus sobre aquele lugar, onde os pastores, os líderes têm tentado buscar essa direção do alto para o que a gente tem que fazer, ou como fazer, quando fazer. Porque estratégias, por melhores que elas possam ser, estratégias podem mudar. O princípio tem que ser o mesmo, o valor tem que ser o mesmo. Exatamente. Então, uma coisa que a gente mantém o valor tem que ser o valor da palavra de Deus. A palavra é a pedra angular que eu não posso desviar nem um pouquinho para um lado para o outro, porque talvez hoje se eu desviar 1 grau, talvez não vai afetar tanto o trabalho. Mas se eu começar a desviar alguns 2, 3 graus que eu desvie, talvez ali dessa pedra angular que é Jesus, cara, lá na frente... vai ter um desvio gigantesco. Verdade. Que pedreiro fala que corrige na massa, mas não corrige, não tem mais jeito. Então, 3 graus aqui no começo, lá na frente, é um negócio absurdo. Impactou demais, é muito grande, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre alinhando com a palavra e entendendo as direções do alto. A gente conversa muito e fala, por exemplo, no tempo do êxodo, no tempo das caravanas, né? Então, você vai pegar, por exemplo, lá a nuvem se movendo e o povo se movendo junto com a nuvem. Eu sou um cara mais prático e eu sou um pouquinho mais organizado. Então, eu fico imaginando às vezes um negócio desse, entre nós aqui, né? Quase ninguém ouvindo. Mas é um negócio meio... só entre nós aqui só. Mas é meio absurdo para mim, às vezes, pensar, por exemplo, cara, os relatos bíblicos vão mostrar ali no livro que às vezes a nuvem parava e ficava uma semana parada. Às vezes ela ficava horas. Dias, né? Uma coisa... Dias e tal. Então, assim, para mim seria o quê? Não, hoje a gente acampou aqui, então amanhã, 8 da manhã, levanta o acampamento e vamos sair. Então eu vou acordar mais cedo, vou arrumar minhas coisas, o acampamento prontinho. Não, ela começava a andar às 8, outro dia andava às 10, outro dia andava só à tarde, outro dia não andava. Para mim é um negócio meio desesperador. Para alguém que é mais organizado, e você que está nos ouvindo, talvez vai concordar comigo. Mas... por isso que eu digo, estratégia é importante, mas ela não tem que ser a base. A base é a palavra, e a palavra revela tudo o que a gente precisa. Por isso que eu digo que, cara, eu preciso aprender a depender de Deus nesse nível. Porque eu posso ter aprendido uma estratégia, ter aplicado ela e começar a entender não só pela mensuração humana que ela não está dando certo, mas com os olhos espirituais perceber que talvez não seja o que Deus quer trabalhar, e eu posso ter sido impetuoso, que jovem é mais impetuoso. Sim. Mas não é necessariamente aquilo, né? Então, quando a gente fala até com relação a essas caravanas, né, do tempo do êxodo, por exemplo, os mais novos ou os líderes do tempo da caravana, e Paulo fala sobre isso em Romanos 15, nos versículos de 1 a 3, quando ele fala, por exemplo, sobre os mais fortes e os mais fracos, e os mais fortes suportarem os mais fracos. Mas ele faz também com isso uma referência ao tempo das caravanas do êxodo, onde ele vai dizer, por exemplo, os mais jovens ou os líderes que estão com mais vigor são aqueles que vão determinar, sim, a direção para onde a caravana está andando, mas eles não conseguem determinar a velocidade. A velocidade quem determina é o pessoal que está lá no fundo,
lá atrás. São as crianças, são as pessoas debilitadas, são os Sim, idosos, porque isso é uma igreja. Exato. E acho que existe uma grande discussão, o pessoal fala muito por aí, com relação ao Ministério de Juventude, que querem desenvolver, querem crescer e querem aumentar e acabam às vezes virando uma divisão da igreja ou quase uma competição com a igreja local. Gente, isso é uma coisa muito crescente, inclusive. É, claro. Só que, gente, está errado, porque o Ministério de Juventude é mais um braço, é mais uma parte da igreja, que ela é feito para não só ter um gueto da juventude, mas para abençoar a igreja local, mas ao mesmo tempo, por mais que a juventude tenha essa tendência de promover ou trazer algumas mudanças benéficas e tal, eu não posso também do nada falar que vai ser do dia para a noite, porque é uma igreja com muito mais gente, não só jovens, então eu vou ter que de vez em quando desacelerar um pouco o compasso que eu queria talvez na galera da juventude acelerar, porque eu estou respeitando a velocidade com que os irmãos da minha igreja estão conseguindo caminhar de verdade. Entendeu? Porque às vezes não é simplesmente a experiência ou o tempo de vida, porque tempo de vida não quer dizer maturidade espiritual, mas intimidade sim. E tudo bem que é muito raro você ter uma pessoa que começou agora, com a de fé, já ser tão madura, leva um tempo, é um processo. Mas já vi muitos jovens, né, que lideram suas casas, assim, espiritualmente falando. Agora, ao mesmo tempo, você tem pessoas já idosas que às vezes viveram na igreja, mas não necessariamente são maduras espiritualmente. É isso então, mesmo. Tem todo esse processo, né? Porque quando eu falo nesse sentido, eu não falo só com relação à faixa etária, eu falo com relação também à maturidade espiritual. E aí, se eu estou caminhando e entendo essa maturidade, eu percebo que de vez em quando eu posso me fazer de fraco com os fracos para poder suportá-los em amor também. E aí eu vejo essa dinâmica da juventude de um jeito diferente, para a gente poder crescer em conjunto com a igreja. Tá? Então, por exemplo, começo a perceber que a juventude está crescendo demais. Amém, glória a Deus por isso. Vamos continuar trabalhando, não vou desacelerar nesse processo, mas vou começar a observar como eu posso, por exemplo, abençoar mais a minha igreja local. Então, os jovens começam a entrar nas escalas do louvor do domingo, não para assumir, para abençoar. Né? Quais são as tarefas, talvez, da igreja local que não está conseguindo fazer? Gente, está faltando gente no estacionamento? Então, cara, a juventude vai entrar para ajudar no estacionamento. Né? Está faltando voluntários... Não os jovens apenas servirem dentro dos seus próprios ministérios, né? Eles servirem na igreja local, de uma maneira geral também. Então, por exemplo, teve um tempo atrás, lá na nossa igreja, quando eu estava com os universitários ainda, que toda quarta-feira à tarde tinha um culto com os idosos lá da igreja, né? No segundo andar lá da igreja, e aí a gente pensou, cara, como é que a gente pode servir os idosos da igreja e tal? Porque já tem o culto, já tem a programação deles, o lanchinho. Gente, você tem algum ministério de idosos na igreja, prepara para ajudar, porque o lanche dos idosos normalmente é top. É tipo as vós que levam os melhores bolos, os melhores quitutes nesse negócio. Muito bom. Mas o que a gente fez? A gente levou alguns jovens universitários nesses cultos para sentarem à mesa com os idosos, e durante um tempo eles ajudavam os idosos a mexer com tecnologia. Olha que Como é que ele usava para falar que o filho dele estava morando não sei aonde, ele tinha dificuldade, talvez aumentar a letra ali, né, ou a numeração do celular para facilitar. E eles traziam várias dúvidas. Imagina agora para a pandemia o quanto isso não fez uma diferença. Ou podia ir em troca ali, né? Em troca eu digo amor, né? O amor, claro. A reciprocidade. Só que ao mesmo tempo ensinar aquela receitinha lá de... também. Não, ao mesmo tempo a gente pensava assim, não, os jovens vão lá abençoar. Mas o mais interessante, quando esses meninos que foram ajudar vieram contar, eles falaram que eles foram mais abençoados ainda porque eles sentaram e aí eles queriam tirar as dúvidas disso, mas daqui a pouco os velhinhos começavam a contar as histórias deles com Jesus. Meu Deus, aí tanta história de coisa linda que Deus fez, e o cara começou a contar da juventude, da vida adulta, da vida mais velha, e eles saíram de lá assim, renovados pelas histórias, porque são os anciões da igreja, por exemplo, nesse caso, né, contando, cara, motivando e inspirando o nosso coração daquilo que Deus já fez. E a gente falando sobre o que Deus está fazendo, e eu fico imaginando aquilo que Deus ainda vai fazer no meio do povo também. Sim, você falou, isso aqui é a cereja do bolo, né, Lucas, de uma igreja assim, saudável, eu creio, olhar para gerações, né, conectar as gerações, principalmente você que está à frente como pastor de juventude. O que nós estamos falando aqui, até, galera, para entender bem, né, a PIB Curitiba é uma igreja muito referente. Ela é uma igreja crescente. Glória a Deus mesmo, mas é uma igreja que também a gente se inspira bastante. Quantos jovens você está falando assim, a juventude lá hoje? De membresia ali da igreja, a gente está falando de uns 5.500 jovens e adolescentes, que a gente conta tudo junto dentro do Ministério de Juventude. Na verdade, a gente trabalha lá do pré-adolescente até o jovem adulto, na verdade. Né? Então é um grupo grande nesse sentido.
mas os cultos, a gente vai ter um culto de pré-adolescentes separado, que é no domingo, que está dando aí uma média de... Na verdade, eles seguem os cultos de domingo, porque os pais vêm e já deixam eles lá, né? Mas somando ali, está dando mais de 300, 400 pré-adolescentes nos domingos, ali nesses cultos nossos. Que legal. O culto de adolescentes tem crescido muito, que a gente faz no templo. Os últimos cultos está dando uma média de 700 adolescentes por culto. Que legal, né? O Eric lá. É. Tarik, né? O Eric. É o Eric. Não, mesmo. perdão, ali é o Tarik, o Eric estava nos pré-adolescentes, sim. que agora está transformando com a Duda, que está lidando lá com a gente também. O Tarik nos pré-adolescentes, com a equipe dele lá também. E aí, a gente tem algumas faixas etárias que a gente trabalha nos jovens que tem o mesmo culto, que são os universitários, os jovens que a gente chama de Next, que é o cara pós-faculdade, os jovens casados e os jovens adultos também agora participam com a gente ali, que é um culto só para todo mundo junto. Então, é um desafio nessas gerações também poder contemplar todo mundo. Ali vai o quê? Idades de... Ali eu vou de 18 anos até... A gente não coloca linha de corte. Aí já não... Tem gente até um pouco mais velha na igreja que gosta daquele culto, quer participar, é aberto, a gente não vai fechar, não é essa a ideia, né? Mas ali a gente até... Foi interessante porque na pandemia, com a igreja fechada, a gente orava já para, quem sabe, um dia Deus nos abençoar e trabalhar muito para poder ter mais do que um culto de juventude no sábado. Mas a gente orava e pensava, sonhava e tal. E aí na pandemia, com os percentuais, né? Dos templos aí, então em Curitiba ficou muito tempo com 30%. Mas na medida que o culto começou a engrenar de novo, o pessoal voltando para a igreja, mesmo no meio da pandemia, com máscara, isolamento, todo o processo, higienização do templo, começou a bater lotação máxima várias semanas. E aí a gente falou, eu preciso ter mais espaço para as pessoas. E aí nós começamos um culto a mais. Então nós temos hoje um culto às 5 da tarde, e um culto às 7h15, os dois são o mesmo culto, mesma banda, mesmas músicas, mesmo pregador, para a questão de espaço. Diferente. Exatamente. Mesmo voltando agora. Exatamente. Que legal. Então, sábado passado, pra você ter uma ideia, agora voltando, retornando um pouquinho mais, o culto das 17 tinha umas 550 pessoas participando, e o culto das 19h15, que naturalmente é o maior, estava com 1.700, 1.800 pessoas mais ou menos participando. Tem espaço para crescer, né? Sim. E até uma coisa legal, porque... Vários estudos sobre crescimento de igreja, de grandes pastores por aí, dizem que quando você vai chegando perto de 70% da tua capacidade de espaço, você precisa gerar algum movimento, porque a tendência daí é chegar num platô e depois decrescer. Porque as pessoas têm dificuldade de achar lugar, as pessoas começam a tá muito cheio, não vou trazer visitante, tem todos uns processos nesse sentido. Então, a gente já gerou esse movimento. É um trabalho muito maior, porque você tem que chegar muito mais cedo na igreja, o pessoal da banda que vai tocar, né, do louvor, imagina todo dia, engajamento. chega mais cedo ainda, tem mais voluntários servindo, mas é uma bênção. E às vezes a gente fica pensando, é mais trabalho. Gente, a gente está servindo ao Senhor. Exatamente. E quanto mais voluntário tiver, vai ser melhor ainda servir e tudo mais, né? Esse não é nem chamamos de problema, na verdade é... Um santo problema, É né? um santo problema, né? Uma alegria. Verdade. É o crescimento. E falando disso, você falou duas coisas aqui. Na verdade, eu peguei duas coisas poderosas. Uma que o Dr. Ralph Neighbor falava sempre sobre essa questão do DNA, né? A primeira coisa que você falou sobre identidade da igreja. Ele falava que... uma vez ele fala assim, você pegar esse copo aqui, você não pode misturar várias salivas. Você só consegue de alguma forma, por causa da sua saliva, só aturar a sua própria saliva. Da mesma forma, o DNA que Deus deu para cada um. Você pode, de repente, pegar referências, né? É importante, né? Acho que é muito importante isso, né? Pegar referências, modelos, mas você só consegue beber seu próprio saliva. E isso tem a ver com o DNA, né? Algo específico que Deus deu. E quando que vocês entenderam, assim, que vocês encontraram isso? Eu digo até dentro da juventude mesmo, assim, né? Falar, isso aqui entrou, isso aqui ativou, algo aconteceu. Como que foi esse movimento? Na verdade, sim. O pastor Michel, né? Tá ali na juventude já à frente, já fazem aí uns mais de 15 anos até, na verdade. Ele vai estar com a gente aí em breve. Ah, que bom, que bom. Tá mais de 15 anos à frente desse trabalho, né? Mas ele começou só com adolescentes, depois assumiu jovens. Então, a gente passou por um processo de sair, começou na capela, que foi por um ginásio lá da igreja, e agora, mais recente, né, há 6, 7 anos atrás, a gente sair de um culto que tinha de 600 a 800 pessoas num ginásio nosso lá da igreja, com som que não era tão bom realmente, nem transmitia direito, lá transmitia alguns cultos, mas a qualidade não era boa, para ir para o templo, que já tinha toda uma estrutura, que era mais fácil, mas um templo que cabe 4.000 pessoas para você ter 600, então era um desafio para a gente até falar, mas vai ficar vazio, não vai ficar aquele gostinho de estar cheio que a gente gostava tanto no ginásio. Mas foi tentando algumas direções, e eu acredito que a gente foi estruturando o trabalho e Deus foi dando a visão necessária. Então, por exemplo,
A gente chamava antes, era Juventude PIB Curitiba, a logo era essa. Antes dessa, então, perdão, era uma logo bem mais antiga, se não me engano, de uma logo de um coração, assim, bem atual, né? Trabalhar com juventude, assim. E aí Deus foi dando algumas visões. Por isso eu falo com relação à questão da nuvem. Por exemplo, o nome que a gente colocou, o One Ministério, né? Esse número, o One de número 1, foi um texto que Deus deu em Efésios, para que a gente possa ser um realmente, né? Com relação à unidade e tudo mais, de tantas faixas etárias diferentes, mas foi num culto onde tinha um pastor que veio de fora, um profeta, que deu essa visão e ele falou, eu estou vendo o One. Porque a gente pensava nesse nome, até tinha uma possibilidade, mas a gente estava fugindo do inglês e queria ficar no tupiniquim mesmo, na verdade, até, né? Sim. Mas aí a gente deu direção e se rendeu de uma vez e acabou entrando nesse formato que foi gerando essa identidade maior. E lá na nossa igreja, o pastor Michel tem um lema que ele fala que todo mundo que vai trabalhar com ele tem que ter 3 coisas: lealdade, caráter e paixão. Porque ele acredita que se você tiver essas 3 coisas no ministério, com alguns ajustes e apoio, ensinar as coisas de Deus vão acontecer. Sim. Caráter, eu vou buscar a santidade. Lealdade, eu não vou falar mal de ninguém que trabalha comigo. Sim. E vou resolver as coisas em casa. E paixão, se não tiver paixão, não adianta, gente. Eu ia até te perguntar isso, falar assim, o que você, na verdade, caracteriza por um líder de jovens precisa ter, né? Eu creio que essas 3 são essenciais. Porque assim, a pessoa fala assim, não, ele tem que ter experiência com trabalho com jovens. Sim e não. Talvez seja mais fácil ele tiver, na verdade, né? Mas para mim, tem que ser crente. Primeira história, não tem... Assim, e isso eu vou entrar com relação a caráter dele, quando eu falo de igreja, porque eu vou ter que estar na parte espiritual. Então, caráter, vida de santidade, é o cara que não vai dar problema, por exemplo, em rede social, que não vai ficar tentando responder até afrontas que às vezes vai acontecer com ele, que não vai ter nenhum escândalo vindo nesse sentido, um cara que vai cuidar bem da família dele, todos esses processos, né? A questão de lealdade, porque, gente, casa dividida não prospera. Então tem muito lugar por aí que a casa é dividida e talvez o problema é que você, às vezes, tem uma igreja que tem um trabalho com adolescentes e com jovens e não se conversam, gente. Não é possível. Então tem que conversar, tem que se acertar, lava a roupa suja mesmo, se pede perdão, até pelo que você não fez, não tem problema, resolve esse negócio aí e bola pra frente. Né? E paixão, que assim, o cara tem que estar apaixonado por aquilo. Então eu tenho gente hoje lá na igreja que abdicou de muita coisa, de trabalhos fora, né, e possibilidades de crescimento, e morar em outros países, porque ele entendeu a direção de Deus de estar ali. Então assim, o cara é apaixonado por estar ali. E lógico, todo mundo tem altos e baixos, mas assim, ele quer ver acontecer. E aí a gente, orando, entendendo as direções, a gente tem trabalhado nessa forma. Então, por exemplo, a gente coloca alguns alvos que a gente busca em oração. Então, por exemplo, a gente quer ter todo sábado 3.000 pessoas no culto. Então a questão é, eu sei onde eu quero chegar, mas o que eu vou fazer e quais são as estratégias do alto que Deus vai trabalhar para a gente chegar nesse objetivo. Eu quero ser conhecido como uma igreja que ora. Quais são as estratégias que a gente tem trabalhado em casa de oração? A gente quer chegar em ter na nossa igreja 24/7, né, de oração acontecendo na igreja local. Hoje já temos de turnos de 2 horas, hoje nós temos 32 turnos já acontecendo. 32 turnos? Isso dentro da juventude ou geral? Geral, a igreja participa também. Juventude puxa muito isso, mas a igreja toda participa. Uau. Então, eu quero ter, por exemplo, né, a gente tem conversado muito sobre isso, pelo menos 300 voluntários servindo todo o culto. Então, como que eu vou fazer para isso acontecer, para ter mais gente ajudando, sentindo parte da igreja? Porque tem aquela conversa. Não, porque a igreja é grande, já tem gente fazendo, a panela está fechada, não tem lugar para servir. Isso não é verdade. Tem panelas fechadas? Com certeza. Então, vamos tirar as tampas da panela, trazer o povo para trabalhar e como que a gente pode ajudar nesse processo. Integrar, né? Novas pessoas. Exatamente. Então, são algumas coisas que a gente tem conversado, entendendo locais que a gente precisa trabalhar um pouco mais e aí a gente vai entendendo no espírito quais são esses alvos e agora o que a gente vai fazer para poder chegar lá entendendo as direções também. Esses alvos sempre nascem, né, em oração. Então primeiro nasce o alvo, algo que gera essa paixão, né, no coração, que é a visão que produz a paixão. Por exemplo, a gente está com 250 células. Sim. Então uma visão que a gente tem entendido, né, é a gente tentar fechar o ano com 350 a 400 células. Mas daí é um trabalho que eu divido entre as faixas etárias, cada um tem na sua proporção, né, onde chegar, mas aí o cara sabe onde ele tem que chegar e vai desenvolver as estratégias
a partir de um objetivo, porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Isso Então, aí, assim, verdade. se eu tenho 200, se eu tenho 100, se eu tenho se crescer ou se decrescer, tá tudo bem. Sim. Não tá tudo bem, gente. O reino de Deus avança. Porque eu vejo que às vezes a gente não mensura algumas coisas e não usa alguns dados e acaba sendo prejudicado nisso, porque você não tá vendo acontecer. Você vê assim, qual que é o negócio do pastor? Sei lá, o culto. Tá cheio o culto, tá tudo bem. Exato. Só que às vezes começa a decrescer, mas tem outros problemas que já estão antigos que a gente não foi vendo. Então, a gente mensura muita coisa. A gente mensura alcance do culto, a gente mensura pessoas que estão participando do culto, a gente mensura quantos voluntários estão naquele culto. São todos dados que nos ajudam a melhorar o nosso trabalho. A gente mensura quantas células, crescimento das células por mês, né? Aquela Isso coisa só toda. acontece se tiver uma disciplina, como você falou, em mentorear tudo isso aí, né? Exatamente. Senão, você pode estar celebrando algo que está cheio, mas você não sabe até quando isso aí Porque daí está tem sustentável, gente que né? tem os dois lados, né? Então tem gente que acha, não, então por a gente andar de acordo com a nuvem, de acordo com o Espírito, então essas coisas são relevantes. Não, gente, as duas coisas podem andar juntas. Verdade, para né? poder entender. Quanto tempo que separamos a parte espiritual, né? Do Não, orado. é Deus que dá o crescimento? Com certeza. Mas eu posso impedir, de certa forma, ou impedir não, né? Porque uma palavra muito forte, com relação a Deus, a gente não pode impedir nada, mas eu posso ser alguém que está complicando o trabalho ali, ou sendo alguém que está fazendo um desserviço para aquilo que Deus está fazendo na igreja local. Às vezes eu falo, atrapalhando mesmo o Espírito. Então, se eu sair da frente, Deus vai fazer. Mas aí eu vejo, cara, mas se a gente começar a caminhar junto, entender as estratégias e ser alguém ativo nesse crescimento para a coisa acontecer. E assim, eu acho que tem que ter visão. Você tem um líder que não tem visão, gente, daí também não adianta querer muito fechado. Ele tem que ir buscar a Deus, colocar a vida no altar lá, o coração tem que voltar a queimar, colocar uma lenha densa lá de novo, lá no altar ali, cara, e começar a entender as direções e fazer acontecer, né? E quais os dilemas hoje, assim, a gente queria ficar muito mais aqui, né? A gente tá caminhando já pro final, mas quais os dilemas que você tem encontrado hoje, olhando para gerações, principalmente na juventude? Na verdade, não só a juventude, mas até a igreja brasileira, a gente vive um dilema gigantesco, na verdade, que é a polarização, e ela não é a política, até no sentido, por mais que ela também exista. Mas eu vejo que hoje no Brasil a gente tem duas vertentes, tá? Uma que é as igrejas mais tradicionais e que buscam a profundidade da palavra, conhecem muito as escrituras, mas não vivem as questões espirituais. E nada acontece, por exemplo. Sim. Em contrapartida, eu tenho igrejas que é muito milagre, é muita bênção, é muita coisas sobrenaturais acontecendo, mas não tem profundidade nenhuma na palavra também. E as duas coisas estão erradas. Eu creio que um dos principais desafios da igreja brasileira é de buscar o equilíbrio entre as duas coisas. Eu posso ser profundo, ou melhor, eu preciso ser profundo na palavra, eu preciso ter uma vida que busca Deus todos os dias e buscar essa intimidade com o Senhor, relacionamento. Eu preciso ensinar isso para o povo, mas eu preciso ensinar também o que a Bíblia diz com relação a esses sinais seguirão aqueles que creem. E ele pode ser mais ousado na vida de oração, ele pode orar por pessoas, não que vai determinar ou vai dizer o que vai ou não vai acontecer, mas ele pode ver coisas ainda maiores junto com o Senhor. Então eu vejo um dos principais desafios, até com uma igreja local, com o trabalho de juventude, é chegar nesse equilíbrio. Mas não é fácil chegar nesse equilíbrio, porque você tem escolas muito diferentes. Verdade. Então, uma visão equilibrada, de acordo com a visão da tua própria igreja local, que são diferentes da tua denominação, como chegar nesse equilíbrio entre o poder de Deus e a profundidade da palavra, que eu creio que é uma chave para qualquer igreja, não só para crescimento, para uma igreja relevante e que faz a diferença na sociedade onde você estiver também. Cara, isso é incrível, isso é incrível. Fica aqui a dica para todos nós. Amém. E, Lucas, para a gente fechar aqui, eu vi que você passou por um desafio grande aí, né, na pandemia. Eu cheguei também a pegar Covid, mas eu sei que você passou por uma superação bem grande, né? Eu não precisei, eu fiquei internado uma semana, né, de Covid, mas não precisei entubar nem nada, né? Então foi um pouco mais leve nesse sentido. Você ficou uma semana no hospital? Fiquei uma semana no hospital com oxigênio cilindrinho, assim só, né? Sim. O tubinho assim só, que era um pouco mais tranquilo, mas eu cheguei no hospital dirigindo e no mesmo dia que eu cheguei eu não conseguia levantar da cama e não tinha força para ir no banheiro sozinho, ou eu não conseguia carregar o cilindro de oxigênio, assim, né? Nossa. Mas foi muito forte para mim, porque daí nesses 2 primeiros dias, enquanto o pessoal tá fazendo muito exame e ainda não tem algum medicamento mais forte, né necessariamente para contrabater a doença, mas mais paliativos,
Ainda mais que eu cheguei num sábado, que era pior nesse sentido. O pessoal do hospital me entendeu super bem, foi uma bênção na minha vida lá. Então o quarto teve até conversão lá, a gente voltando para Jesus, as enfermeiras, foi uma bênção, né? Mas foi interessante porque teve dos dias que eu tava lá, e aí não tinha muito sinal de celular, nada assim. E eu tinha que ficar numa posição que eles chamam de posição pronada, né? Que você fica deitado de bruço, mas com o braço para cima e um para baixo. Não dá nem pra você assistir alguma coisa, não dá pra você fazer nada, assim, você tem que ficar meio daquele jeito lá. Imagina. Eu falei, Deus, então é eu e você aqui e vamos conversar. Aí eu lembro que um desses dias eu comecei foi 30% do meu pulmão que comprometeu, mas eu nunca tinha tido uma experiência de não ter força para fazer nada. Então, te assusta, né? Eu sei que tem gente que ficou muito pior e foi muito mais pesado, falando da minha experiência, né? Sim. Eu lembro que uma das vezes eu estava orando junto com o Senhor e comecei a chorar e falei assim, Deus, faz muito tempo na minha vida que eu não conseguia sentir a Tua presença. E é como se hoje eu estivesse aqui me sentindo esquecido. Na minha percepção, como se o Senhor não estivesse aqui comigo. Me dá um sinal, me dá um toque. Porque eu tinha minha filha tinha nascido fazia pouco tempo, não tinha feito um ano ainda. Com a filha recém-nascida. Minha esposa ficou sozinha em casa com ela, e todo esse processo. E, gente, medo da morte eu não tenho, mas eu não gostaria que minha filha tivesse crescido sem pai. Né? Acho que é uma questão agora pessoal, porque eu perdi minha mãe muito cedo também. Passa muito filme na cabeça. Nesse sentido. Então, é o nosso lado humano falando. Lógico. E foi muito interessante, porque na medida que eu fui orando, eu senti Deus encostando na minha mão. E, gente, como alguém muito prático nas coisas, como eu sou, eu falei, Deus, isso é coisa da minha cabeça. Se é o Senhor, faz de novo. E aí ele foi lá e encostou de volta, e não tinha ninguém no quarto. Eu senti muito forte, como se fosse Deus encostando na minha mão, e aquele sentimento de Deus falando, filho, calma, eu tô com você. Você vai sair desta, tá tudo certo. Eu ainda tenho planos para a tua vida. Por isso que eu vejo essas experiências. A experiência, para mim, não é uma busca em si, mas é uma consequência de uma caminhada de relacionamento e intimidade com o Senhor. É uma consequência. Isso é poderoso demais. E isso me faz lembrar quando você trouxe uma mensagem para nós aqui no MAG. Da paixão. Sobre a paixão e a sarça. É verdade. Quando Moisés olhou para a sarça e Deus falou com ele, né? Tem muita correlação a isso aqui. Com certeza. E ficou gravado. Eu falei, eu vou perguntar isso pro Lucas. Amém. Com certeza vai abençoar muita gente aí. Com certeza. Lucão, deixa uma mensagem final para a galera aqui. Foi um prazerzão ter você com a gente. Obrigado, Samuca, pelo convite aí também. Acho que uma principal mensagem para deixar para a galera aí, tem um texto bíblico que é muito especial para mim, porque é o texto que foi o primeiro texto que eu entendi Deus falando comigo através da palavra. Salmos 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você está tendo um tempo de luta, dificuldade, problema na vida, cara, confia. Volta para o secreto, volta a buscar. Às vezes a gente está tão focado no problema e a gente esquece de focar no Deus que está muito acima dos problemas que a gente está enfrentando também, né? Isso é poderoso demais. É o que a gente nem falou hoje de SDA, semana de avivamento. Vai ter que fazer um outro vai fazer uma parte 2 aí, com certeza. Mas obrigado, viu? Obrigado você, obrigado por você nos ouvindo aí também, que Deus te abençoe muito. Tamo junto, galera. Valeu. Mag Talk.